Olá, meu nome é João Pedro Gomes de Souza e eu vou apresentar o trabalho intitulado Identificação de nódulos de tireoide em imagens térmicas com redes neurais convolucionais. Segunda fase. A glândula tireoide é um órgão responsável por produzir hormônios ligados ao metabolismo e ao crescimento, e nela podem surgir nódulos que são a principal causa de câncer de tireoide. Segundo o INCA, em 2022 houve um total de 837 óbitos desse tipo de câncer, sendo em sua maioria mulheres. Imagens termográficas são um ótimo meio para avaliação médica. Elas são rápidas, não invasivas, de baixo custo e não são nocivas ao paciente. Em complemento a isso, métodos de Deep Learning são bastante efetivos para o diagnóstico automático por imagens médicas. Então, nesse sentido, essa pesquisa se justifica na importância de estudar métodos de detecção em termografias utilizando redes neurais para ajudar no diagnóstico precoce dos nódulos e, consequentemente, na saúde do paciente. Esse trabalho visa verificar a efetividade de duas abordagens. A primeira consiste na classificação das regiões da imagem em regiões de nódulo e não nódulo, utilizando a Efficient Net, e a segunda consiste na segmentação dos nódulos utilizando a rede UNet. A base de dados utilizada nesse trabalho foi fornecida pelo Visual Lab da Universidade Federal Fluminense e consiste em 400 imagens de 20 pacientes com nódulos de tireoide. A base de dados é dividida em 160 imagens ou 8 pacientes para training teste e 80 imagens ou 4 pacientes para a etapa de validação. O método da EfficientNet consiste no pré-processamento com as etapas de normalização, registro de subpixel, aplicação de CLR filtro gaussiano, recorte da área de interesse, criação do série temporal com a primeira, 10ª e 20ª imagem de cada paciente, e por fim a divisão da imagem em janelas. Após o treino, toda a imagem é passada à rede dividida em janelas, onde a rede prediz se cada janela é uma região de nódulo ou não nódulo. O método de segmentação com a UNet consiste em um pré-processamento similar, porém as janelas não são geradas. Ao invés disso, é criada uma máscara com base nas marcações do especialista fornecidas na base de dados. A UNet então criará um desenho da região onde ela identifica um nódulo. Todas as arquiteturas da EfficientNet foram testadas. A B0 teve o melhor desempenho no problema. Utilizando Data Augmentation, peso nas classes de Transfer Learning, a EfficientNet foi capaz de detectar nódulos em 2 dos 8 pacientes, obtendo resultados inferiores a AlexNet de Junior et al. Durante os treinos, a UNet registrou um máximo de interseção entre a predição e o nódulo de até 33%. Ela, assim como a EfficientNet, foi capaz de identificar nódulos em 2 dos 8 pacientes, contudo os demais 6 pacientes tiveram pouca ou nenhuma marcação. Então esse trabalho investigou técnicas de detecção de nódulos de tireoide. Ambas as abordagens foram capazes de identificar nódulos, contudo com resultados inferiores ao trabalho de Junior et al. E essas foram as referências. Muito obrigado pela atenção.